Olá! Então, hoje vou-vos falar sobre o minoxidil. Como sabem, um dos tratamentos, especialmente o tratamento mais utilizado para a queda de cabelo e que tem aqui algumas curiosidades e vamos começar por aí. Portanto, sabiam que este medicamento foi desenvolvido ali nos anos 60, 70 para a hipertensão arterial, portanto ele é um vasodilatador e nos ensaios clínicos viu-se que provocava um efeito secundário que era o crescimento do pelo por todo o corpo e também o fortalecimento do cabelo. E, portanto, daquela empresa, no laboratório, alguma alma inteligente lembrou-se por que não desenvolver aqui um produto capilar. Começaram as investigações para a parte capilar e em 1986 foi aprovado pela FDA dos Estados Unidos o uso do minoxidil em loção a 2% para a queda capilar. Muito bem. Passados uns anos, em 91 foi aprovado também para a alopecia feminina e em 93 foi aprovado os 5%, que é o que ainda hoje mais se utiliza como loção de minoxidil, portanto, minoxidil a 5%. Muito bem, como sabem, sou Henrique Machado, vamos já seguir para vos explicar tudinho sobre o minoxidil, como funciona, quais os possíveis efeitos secundários. Então, vamos começar. Muito bem, então, quanto ao funcionamento do minoxidil, a verdade é que ainda hoje, por muito que seja um medicamento muito estudado, com décadas, ainda não se percebe bem como é que ele funciona, está bem? Muitas vezes dizem, e já vi vídeos até de médicos a dizer que o minoxidil funciona para o crescimento capilar por ser um vasodilatador e por melhorar a circulação. Não é verdade, ok? Portanto, os outros vasodilatadores, e temos muitos, não fazem crescer cabelo. E o minoxidil faz, está bem? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o minoxidil, tal como já referi, é um vasodilatador periférico, portanto, ele atua através dos canais de potássio que provocam um relaxamento músculo liso das artérias e arteríolas, e isto provoca uma relaxação. Portanto, isso sabemos que é o método de funcionamento. Agora, nós sabemos que ele acaba por ativar uma via de crescimento capilar, que é a via WNT beta-catenina, ok? E que esta via, nós sabemos que isto atua sobre a papila dérmica, onde tem células responsáveis pelo crescimento capilar e que as estimula. E, portanto, sabemos que é uma das formas de funcionamento do minoxidil é através da ativação desta via. Também sabemos que ele favorece e ativa uma via de fator de crescimento, que é o fator de crescimento vascular, é o VEGF, que é um dos fatores de crescimento vascular, que isto pode ajudar também a melhorar a circulação e também favorecer o crescimento, mas curiosamente também sabemos que ele atua em outras vias. Portanto, resumindo, é um medicamento que faz crescer cabelo, não é só por ser vasodilatador, porque os outros vasodilatadores não sabem, e ativa algumas vias de crescimento capilar. Então, estas vias de crescimento que falamos, o que vão fazer no cabelo propriamente dito é prolongar a fase do crescimento capilar. Portanto, o nosso cabelo, eu tenho isto explicado em outros vídeos, tem uma fase que dura de 2 a 7 anos, que é a fase anásgena e que é a fase responsável pelo crescimento capilar, e esta fase que na maior parte das alopécias, como a alopecia androgenética, está diminuída e provoca a queda. E o minoxidil tem a capacidade de alongar esta fase e, portanto, isto vai fazer com que os cabelos acabem por durar mais e há mesmo um fortalecimento de alguns cabelos. Também sabemos que o minoxidil, curiosamente, atua em todos os pelos do corpo. Portanto, ele é eficaz tanto no cabelo, como na barba, como pelos corporais, como nas sobrancelhas. Portanto, onde colocamos minoxidil, normalmente há um fortalecimento do pelo ou do cabelo. Ao contrário de outros medicamentos, como a finasterida, a dutasterida, que atuam essencialmente em cabelos ou em pelos terminais que são hormonodependentes. No caso, o minoxidil não atua sobre todos os cabelos e pelos. Muito bem, para perceberem um pouco também o funcionamento do minoxidil, é importante saber que o minoxidil, como tal, a molécula de minoxidil não é ativa, portanto ela entra no corpo e depois tem que sofrer uma sulfatação, portanto é o sulfato de minoxidil que é eficaz e que atua. E aqui surge um problema, que é nem todos temos esta enzima, que é a sulfotransferasa, no couro cabeludo em quantidades suficientes para sulfatar o minoxidil. E por isso
há certas pessoas que não respondem bem ao minoxidil tópico, em que o minoxidil tópico não é eficaz porque tem pouco desta enzima no couro cabeludo. Quanto ao minoxidil oral, não existe este problema, porque como ele é absorvido, ou seja, ele é oral, depois é absorvido e vai para o sangue, e nós no corpo temos diversos órgãos que podem sulfatar este minoxidil, e atenção, para estarmos aqui vivos é porque nós todos temos sulfatante, senão é impossível viver, e portanto não ocorre este problema, o minoxidil é sulfatado em outras partes do corpo e chega ao cabelo e atua. Portanto, este problema da sulfatação existe apenas no minoxidil tópico e é o responsável que em algumas pessoas o minoxidil tópico não seja eficaz. Agora, quanto às melhorias, o minoxidil, a sua forma de atuar, portanto, é normal, é de esperar que a partir dos 4 a 6 meses a pessoa comece a notar melhorias, essencialmente crescimento daqueles velos, daqueles cabelos mais pequenitos, mas o resultado final é aos 12 meses. É aí que o minoxidil consegue, em muitos pacientes, provocar um aumento do volume e, mais que tudo, depois uma estabilização. Importante referir que não existe um efeito rebote, como muita gente diz. Portanto, é muito falado que quando eu deixo de usar o minoxidil, vou perder todo o seu efeito. Portanto, como se uma pessoa usou 10 anos de minoxidil e depois para de usar e naquele ano cai muito, então perdeu todo o efeito. Isto não é verdade. Portanto, é verdade que quando paramos o minoxidil, ele deixa de fazer efeito, ok? E que voltamos a uma queda mais acentuada e possivelmente o efeito que ele teve a fazer nos últimos meses perdemos, então realmente há uma queda mais acentuada nos meses seguintes. Mas acreditem que se não tivessem usado esses 10 anos, iam estar muito piores, está bem? Portanto, o minoxidil, sim, quando se para, volta a queda a aumentar, mas aqueles anos que teve a fazer efeito não são afetados, está bem? E também não existe um fator de habituação do minoxidil, porque muitas pessoas, e aqui a típica paciente, muitas vezes usa minoxidil, nota que durante o primeiro ano melhorou, continua a usar e diz, doutor, minoxidil comigo já não resulta, portanto já houve uma habituação porque já não estou a melhorar ou até estou a piorar. Na verdade, o minoxidil está a fazer efeito, está bem? Portanto, está mais ou menos comprovado que não há uma habituação ao minoxidil. O problema é que a alopecia androgenética dessa pessoa continua a evoluir e por isso não vai haver melhorias e, em alguns casos, pode haver agravamento. Mas se não tivesse a tomar minoxidil, esse agravamento ia ser bastante pior, ok? Também, agora falarmos um bocadito do efeito shedding, também isto é muito importante, que é um dos efeitos secundários do minoxidil. O minoxidil, uma pessoa que vai aplicar ou que vai tomar minoxidil, é normal que entre a segunda e a 8ª semana caiam bastantes cabelos. Atenção a isto, está bem? Mas é normal, e atenção que isto é das mensagens mais importantes, é normal e até é um fator de bom prognóstico, está bem? Em geral, quantos mais cabelos vão cair nessa altura, mais pode significar que depois esses cabelos vão nascer mais fortes e que o minoxidil está a fazer efeito, está bem? Esta queda aumentada significa porque o minoxidil, nós, como vos expliquei, temos uma fase de crescimento da nasna, mas também temos uma fase de queda, que dura, que seja o ciclo do cabelo entre uma fase de queda, que é a fase telógena, que dura cerca de 3, 4 meses, e o que o minoxidil faz é acortar, ou seja, pôr mais curta esta fase telógena. Então, é bem possível que naquelas 2 a 8 semanas caiam muito mais cabelos. A maior parte dos cabelos que estavam nesta fase telógena vão cair no mês seguinte. Também por isso há uma sensação de maior queda e é importante explicar aos pacientes, atenção, se sentirem queda ali à 3ª, 4ª, 5ª semana, não se preocupem, é normal, é forma dele atuar e a partir da 8ª semana, em geral, vai estabilizar esta queda. Muito bem. Agora, vamos falar, como vos disse, o primeiro minoxidil e o único, atenção, que está oficialmente aprovado para a queda do cabelo, para a alopecia androgenética, é o minoxidil tópico, está bem? Portanto, é uma loção, pode ser em loção, pode ser em espuma, que se coloca, idealmente 2 vezes por dia e idealmente a 5%, está bem? Há quem só coloque uma vez e mesmo assim tem uma boa eficácia e há quem use doses menores ou maiores, mas em geral é 5%. Normalmente é formulado numa base alcoólica e por isso o minoxidil, em geral, não é em geral, mas pode provocar irritações no couro cabeludo. Há muitas pessoas que pensam que fazem alergia, mas na verdade é uma irritação que está a acontecer. Também
Outro efeito secundário que pode ter é há pessoas que relatam um bocadito de aumento de dores de cabeça com o minoxidil, está bem? Mas o grande problema do minoxidil e o que leva a maior parte das pessoas a deixar de fazer o minoxidil tem a ver com a dificuldade de colocar todos os dias. Seja porque as pessoas muitas vezes não são metódicas e ter que colocar 1 ou 2 vezes por dia, todos os dias durante anos, normalmente deixam de fazer. E também no caso das mulheres, porque o minoxidil faz um efeito cosmético que deixa o cabelo que parece mais sujo, mais pastoso. E por isso há muitas pessoas, especialmente mulheres, que deixam de aplicar o minoxidil tópico por esta razão. Muito bem, agora falarmos um pouco do oral. E aqui é uma história também interessante. Portanto, o oral, como nós vimos, foi desenvolvido para a hipertensão, mas usava-se doses de oral para saberem de 10 a 80, 100 miligramas, doses muito altas e com efeitos secundários. O minoxidil oral hoje em dia é pouco utilizado para a hipertensão arterial, porque há muitos medicamentos menores, só que há cerca de já quase 10 anos, um dermatologista na Austrália fez um estudo e mostrou que com doses muito baixas de minoxidil, e não estamos a falar destes 20, 30, 40 miligramas, mas sim de 0,5 a 2 miligramas nas mulheres e de 2,5 a 5 miligramas nos homens, portanto, doses muito baixas, conseguíamos ter bons efeitos no cabelo sem ter praticamente efeitos secundários. E por isso, nos últimos anos, o minoxidil oral tem-se tornado uma medicação muito habitual e é mesmo a medicação mais eficaz na alopecia androgenética feminina. Ok? Tem algumas vantagens, sem dúvida, em relação ao tópico, e as maiores vantagens é muito mais fácil de tomar, portanto a pessoa toma muito mais facilmente o medicamento todos os dias do que ter que aplicar a loção 1 ou 2 vezes por dia. Também tem outra vantagem, que é em doses superiores, em doses de 1,5, 2 miligramas nas mulheres e em doses de 3, 4, 5 miligramas nos homens, tem um efeito algo superior a nível de eficácia ao minoxidil tópico. Também tem o tal fator que toda a gente em geral tem os benefícios com o minoxidil oral por não ter que passar pela tal, ou seja, não termos que ter a enzima sulfotransferasa no couro cabeludo, e também tem a vantagem que, em geral, não dá dor de cabeça. Agora, é importante sabermos que o uso do minoxidil oral é um uso off-label, apesar de ser, possivelmente, o segundo medicamento mais utilizado a nível oral da alopecia, na alopecia androgenética, o seu uso é off-label. E porquê é que o seu uso é off-label? Porque ninguém desenvolveu estudos de controle em pacientes, porque hoje em dia comercialmente já não tem interesse. Como a sua patente, que é de 10 anos, já passou há muitos e muitos anos, nenhum laboratório vai fazer um esforço financeiro brutal a provar que este medicamento é eficaz e seguro para a queda de cabelo, quando já existem genéricos e a seguir toda a gente pode utilizar e outras empresas podem comercializar. Portanto, por uma questão comercial, ele ainda não foi e nunca será, acredito eu, nunca sairá o seu uso para a queda de cabelo. Portanto, é um uso off-label, mas é um uso que a maior parte de nós que nos dedicamos à queda de cabelo, à alopecia, aos transplantes capilares, utilizamos. Está bem? Para terminar, falar-vos um bocadinho quais os possíveis efeitos secundários do minoxidil oral. E, portanto, aqui divido essencialmente em 3. Um deles já falamos, portanto, que é o aumento dos pelos em geral. Portanto, o minoxidil oral, a pessoa passar 2, 3 meses de começar a tomar, pode começar a notar um aumento dos pelos. Isto em caso de algumas mulheres, essencialmente, que já têm tendências a ter pelos a mais, pode ser chato, mas explicar-vos que em geral não vai aumentar mais do que esses 2, 3 meses, portanto vai continuar, mas depois fazendo depilação, em princípio vão controlar, mas portanto pode haver uma hipertricose, que é este aumento de pelo, está bem? Também o minoxidil em alguns casos pode dar palpitações. E porquê? O minoxidil, como vos disse, baixa a tensão arterial. Se a nossa tensão arterial estiver baixa, o nosso coração vai começar a aumentar a frequência cardíaca e pode haver uma sensação de palpitações para compensar esta baixa da tensão arterial. Como vos digo, em doses baixas e ir subindo a dose devagar,
não costuma haver nenhum problema, mas é para saberem que pode acontecer essencialmente em pessoas que já têm problemas de tensão baixa ou que estão a tomar outros medicamentos para a hipertensão. Por fim, e possivelmente o efeito mais grave é que pode dar edemas, ok? Normalmente é em doses muito superiores, mas pode dar edemas dos membros inferiores ou mesmo edemas na face, portanto é um efeito secundário que também tem a ver com a parte da sua vasodilatação que pode acontecer, mas como vos digo, é em doses mais baixas. E para terminar é isso, o minoxidil oral é um medicamento eficaz, é o medicamento mais eficaz na alopecia androgenética feminina, é um medicamento seguro em doses baixas. E o mais importante é que este medicamento nós devemos ir subindo a dose lentamente. Eu, por muito que saiba que a dose eficaz é 1 ou 2, principalmente 2 mg numa mulher ou 5 mg num homem, eu não devo começar por estas doses. Nas mulheres começo normalmente por 0,5 ou 0,75 mg e vou subindo gradualmente e muitas vezes com 1 mg, 1,5 mg já tenho ótimos resultados sem efeitos secundários e fico-me por aí. Portanto, muito importante saber aumentar a dose devagar, está estudado mesmo para, no caso da hipertensão, é assim que deve ser usado o minoxidil. Está bem? Portanto, qualquer dúvida disponham, espero que tenha explicado tudo e cá estarei para vos esclarecer as dúvidas e se gostaram peço que façam sugestões de mais temas, façam perguntas e se quiser que me sigam. Está bem? Obrigado.